Oi, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E para quem não sabe, eu estou dando continuidade ao livro Os Prazeres da Alma. E cada tema tem dois pontos de vista, duas abordagens. Eu falei no vídeo anterior sobre paciência, primeiro ponto de vista, e nesse vídeo eu vou falar sobre paciência no segundo ponto de vista. E mais uma vez, me desculpe que a voz às vezes falha, tá baixa e tal, que alguma coisa tá acontecendo. E eu não sei o que é. Enfim, vamos começar a falar sobre paciência. Eu vou ler e se eu tiver algum comentário, falarei no final, tá bom? Então, paciência. O despertar da religiosidade proporciona paz de espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, né? Visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Quem atingiu a essência do sagrado entendeu que a autêntica religião é, acima de tudo, uma realidade interna, porque expressa as nossas mais íntimas relações com Deus. O despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Né? De novo, ele repetiu o que estava acima. Carl Gustav Jung desenvolveu uma teoria fascinante. Eu gosto muito dos pontos de vista dele. Uma análise notável que contribui efetivamente para aperfeiçoar o comportamento e pensamento humanos. Desde a infância, ele foi influenciado de forma marcante por questões religiosas e espirituais, porquanto seu pai e vários parentes eram pastores luteranos. Estudou e investigou profundamente a natureza humana, dedicando-se também à análise das filosofias orientais e da mitologia. E eu também li sobre uma sobrinha que era médium e tinha muito eventos mediúnicos, e ele ficava estudando. Então, Jung é considerado um sábio instrutor, estudou medicina, mas jamais abandonou o compromisso de manter o interesse pelos fenômenos psíquicos e pelas ciências naturais e humanas. Foi um psiquiatra por excelência, um missionário que pesquisou os distúrbios da personalidade, contribuindo para o entendimento dos diversos aspectos do comportamento humano e colaborando para o crescimento e enriquecimento das criaturas em sua trajetória de iluminação individual. Dr. Carl Jung, como todo indivíduo que utiliza a lógica, a coerência e a razão, sentiu-se distanciado da devoção religiosa alicerçada no pietismo, afirmação da superioridade da fé sobre a razão. Afastou-se das experiências teológicas e das prescrições litúrgicas de seu pai e de outros parentes que preconizavam a permanência incondicional pela letra da convenção, e foi em busca do Espírito de Deus como uma realidade viva. Ou seja, as religiões que são muito... não veem, né, a realidade espiritual, na verdade. A religião vai muito além dos limites do intelecto. No entanto, não refuta nem o contesta. A genuína religiosidade não se vincula a nenhuma organização externa. Ela nos remete ao despertar íntimo, ao relacionamento com a própria alma. Da mesma forma, Allan Kardec, como homem de ciência que era,
educado em Yverdon, na escola de Johann Henrik Pestalozzi, célebre pedagogo suíço e discípulo de Jean-Jacques Rousseau, asseverou: não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número, de incrédulos. Infelizmente. Porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Por isso, o Espiritismo não tem a pretensão de ter a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência. Os guias da humanidade disseram a Kardec que não há, para o estudioso, nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades. Graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Irrecusável. Então, a gente não pode abdicar de nada, certo? Para fazer uma leitura da vida e da espiritualidade, precisamos estar com a mente bem madura. É assim que eu vejo. Para receber todas as informações e analisar a vida como um todo. A espiritualidade, encontrar o caminho. Para Jung, toda criatura traz uma aptidão para a autotransformação, o que ele chamou de individuação, e definiu-a como um processo de desenvolvimento pessoal em que a criatura se torna uma personalidade unificada, ou seja, um indivíduo, um ser humano indiviso e integrado. A individuação está inteiramente voltada para o equilíbrio entre o ego, centro da consciência, e o self, centro da psique, e para o aprimoramento e interação constante e criativa entre eles. As criaturas ligadas excessivamente ao sistema ilusório do ego são afeitas a um zelo religioso obsessivo que pode levá-las aos extremos da intolerância. Possuem uma fé cega, o hábito de polemizar com exaltação, visto serem impacientes e inquietas, exageradamente ajustadas a uma vida impecável, denominam-se pessoas de hábito. Estão presas a este padrão de pensamento. Só eu sei como as coisas são ou devem ser feitas. O fanatismo é filho dileto do ego. É uma adesão cega a uma ideia, sistema ou doutrina. Os fanáticos se irritam facilmente com tudo aquilo que possa ser contrário ao que eles consideram tradicional, imutável e verdadeiro. Defendem um status quo rigoroso quanto à política, à sociedade e à religião. Religiosos e intransigentes são considerados pessoas dogmáticas. Exigem de si mesmos e dos outros uma vida puritana e de retidão extremada como forma de recompensar suas dúvidas indecorosas e seus desejos reprimidos, que eles cultivam de forma inconsciente ou não, no próprio mundo interior. Baseiam
sua maneira de agir em teorias e estudos arcaicos e seguem modelos e padrões obsoletos. São observadores literais de leis consideradas como certas e indiscutíveis e esperam que as pessoas as aceitem sem qualquer questionamento. Os indivíduos que estão conectados com o self vivem as necessidades do presente e respondem a elas através de uma análise criteriosa das pessoas, dos fatos e dos acontecimentos. Utilizam-se do exame paciencioso e da reflexão sapiencial, da consciência para elaborar cogitações sobre a vida e sobre si mesmos. Por estarem mais sintonizados com o self, conquistaram a fé raciocinada e alicerçada na paz de espírito, na razão e na coerência. Tem como forma de procedimento respeito aos direitos humanos, de liberdade de expressão, de individualidade, de ir e vir, de intelectualidade, de consciência, enfim, os direitos considerados inerentes ao homem como ser social, independentemente de raça, país, sexo, idade e religião. São pensadores versáteis e originais, têm propósitos definidos, buscam alcançar pacienciosamente em seus estudos e reflexões uma síntese racional e lógica a respeito do físico e do espiritual, do real e do imaginário, do indivíduo e da sociedade. Então, a gente vê no livro dos Espíritos, né, a questão 628, que ele diz o seguinte: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha ao seu tempo. De novo, né, a mesma ideia, só escrita de uma maneira diferente. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar com ela. Pouco a pouco, de outra forma, ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra e da qual faziam mistério aos profanos, segundo eles. Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudo nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Bom, no meu ponto de vista, eu sempre vi ligação e similaridade. Para mim, todas as religiões falam da mesma coisa. Eles entenderam a mesma coisa. Só que usam palavras diferentes, dão denominações diferentes, nomenclaturas diferentes e às vezes interpretam as leis diferente, mas que se você analisar de acordo com a época,
tem sentido, porque se falamos de uma época que as pessoas matavam por qualquer coisa, roubavam, lutavam por muito mais do que hoje, não é que hoje não aconteça isso, mas isso era muito comum na época, né? Nada mais comum de que quando a gente fala de que a gente sobre, por exemplo, karma, que hoje a gente fala de uma maneira, a gente entende de uma maneira diferente, né? Nada mais do que compreensão. Antigamente as pessoas achavam que era, se fizer algo para mim, era vingança, vamos dizer assim, né? Olho por olho, dente por dente. Então, não é, a pessoa não vai receber, me desculpe 1000 vezes. O que fez ao outro da mão do outro, né? Como eles faziam olho por olho, dente por dente. Se tivesse matado alguém na minha família, eu ia lá e matava outro da família. Não, ele recebe, como a gente entende, né, hoje, de karma, de uma forma natural, né? Para a evolução do espírito, na verdade. A gente faz uma leitura diferente. É um exemplo só. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E até o próximo vídeo. Love you!